Pelo corte, a Cariúcha tava cortando bastante ali a Thaís Teixeira. Assim, quando você tá apresentando o programa e a gente recebe aqui o Max, a prioridade de fala é do Max, ele é o convidado do programa, né? Então achei que se a Cariúcha realmente tava cortando porque ela se sente a titular, acho um pouco deselegante, né? O convidado tem que estar aqui para falar à vontade. Já, se o Max quiser falar 2 horas aqui, é lógico que a gente tem um roteiro, né? A gente vai direcionando, mas o convidado é a prioridade, não nós que estamos aqui todo dia. Então acho que a Cariúcha foi meio indelicada com a convidada. Eu sou Tim Thaís Teixeira, porque eu sou Tim meus amigos até o fim. É. Agora aqui você não vai ter esse problema. Aqui você fala à vontade que a gente não tem absolutamente nada contra isso. Agora sim, vamos introduzir aqui um assunto sério, porque o Davi, toda vez que a gente fala, ele é um palhaço e tal, ele tá hoje mesmo exibindo o resultado da lipo HD 10D que ele fez, tá maravilhoso, tá tudo certo. Só que a gente dessa vez tá falando de um assunto sério, Max. Eu sei que você é um cara da brincadeira, a gente tá falando de violência doméstica. Né? Nesse momento tem mulher apanhando em casa, né? O Brasil é assim, é um dos países que mais a gente vê aí feminicídio. E o Davi, pela terceira vez consecutiva, tem uma ex-companheira que o acusa não de violência física, mas de violência psicológica. Né? Então ele vai prestar um depoimento. É um assunto assim que ele deveria se portar de uma maneira diferente. Ele sai comendo pipoca. A gente tem o print pro Max ver? E aí, Max, apesar dele ser um meme, apesar dele ser o assunto mais comentado de 2024, tratar esse assunto de violência com desdém, com brincadeira, de uma maneira pejorativa, não é algo que realmente ele pode perder um pouquinho mais ainda do que ele já perdeu em termos de imagem? Não, e o pior de tudo é que, assim, o poder de influência que ele tem, que nós sabemos que é gigantesco, o público, o alcance dele, eu acho desrespeitoso porque demonstra para a nossa sociedade que muitas vezes é machista e pratica também essas mesmas atitudes que não vai dar em nada. Você tá lá com violência doméstica, com violência psicológica, você simplesmente vai para a delegacia e sai desse jeito, comendo pipoca. Então, amanhã os caras vão estar fazendo a mesma coisa, ó, como vocês podem ver aí, ó. Ele prestou o depoimento dele, sai rindo, é como se tipo assim, é a mulher que é burra, a mulher que foi uma idiota por ter feito isso, quando na verdade não, é um assunto muito sério e que a gente sabe que precisa de todo um cuidado. Hoje a gente tem um índice altíssimo de feminicídio, de mulheres que são agredidas, de mulheres que muitas vezes precisam de ajudas, e o que a gente se depara na internet é isso, e é realmente triste, né? Eu queria ouvir a opinião da minha advogada, Gisele Bicalho, que ela sempre tem algo a falar, mas eu não gosto da postura, e assim, não foi nenhuma pipoquinha, né? Foi um saco de pipoca de micro-ondas, né, gente? Agora eu também tô procurando o resultado da lipo de Davi até hoje. Não, ficou bom. Tá no canal do Bate, pode pegar que a gente... Ficou bom. Aí o que a gente tem que ser justo aqui. Ficou bom. Pega aí que daqui a pouco a gente coloca. Vai lá. Vamos lá, que eu sou a fim de jantar logo cedo. Gente, esse rapaz, ele diz que tem 40 advogados, mas será que não tinha nenhum para orientar ele diante da situação que está acontecendo, que é uma acusação grave? E assim, para vocês que estão em casa, qualquer um de nós podemos ir numa delegacia e acusar alguém de um fato criminoso, e ali a gente tem que mostrar as provas, e o delegado vai analisar todas as provas e vai ver se vai dar continuidade nesse inquérito ou não. E essa menina já conseguiu a medida protetiva. Isso já é um grande passo. E isso mostra o quê? Que ela não foi lá e falou e a medida apareceu. Não, foi na mesa de uma delegada, depois foi para a juíza. A juíza analisou e viu que tinha, sim, materialidade. O que é? Provas, indícios de que o Davi fez, sim, uma ameaça contra essa menina, uma ameaça psicológica, uma violência psicológica. E, diante disso, foi concedida essa medida protetiva, que é uma acusação gravíssima, meus amores. E ele ficou com essa menina poucas vezes, não chegaram nem a namorar. Foi só um final de semana, parece na festa da comunhão do ano passado, vai fazer um ano aí. E esse rapaz, diante disso, ele se comporta como um irresponsável, um moleque. Ele sai, parece que não tem ninguém para assessorar esse cara. Não tem advogado nenhum para falar, cara, você está respondendo um processo de uma acusação muito grave, que pode acabar com a sua carreira, pode acabar com a sua imagem, já que ele, como ser humano, não tem consciência nenhuma disso, porque ele não está nem aí, ele não tem noção de que mulheres no Brasil, nós somos um dos países que mais mata mulheres. Todos os dias tem mulher sofrendo violência doméstica, tem mulher sendo morta por seus companheiros. E ele, o exemplo que ele dá diante da população em geral, assim, ele é uma vergonha, sabe? Isso não é uma piada. Gente, uma piada é o quê? Ele postar umas bobeiras lá no Instagram dele, ele falar umas brincadeirinhas, isso é bobeira. A partir do momento que esse cara, que foi o campeão do BBB
24. Foi o nome mais falado do ano passado. Vai para televisão sendo acusado de violência doméstica e ele não se comporta como um cidadão de caráter, sabe? Por quê? Todos nós estamos sujeitos a sermos acusados de crimes, todos nós, entendeu? A gente pode cometer uma bobagem a qualquer momento. Mas o comportamento dele diante das câmeras, depois da acusação, depois da medida protetiva, depois de ir numa delegacia, sair comendo pipoca, ele quer dizer o quê? Que a gente está num circo, que o Brasil é um grande circo, ele não está nem aí para acusação, que se eu fosse acusada, gente, de um crime, e eu tivesse arrependida, ou se eu tivesse, assim, sendo acusado de algo injustamente, eu ia sair com uma fisionomia abalada, chega a me arrepiar de ser acusado de um negócio desse, e falar, gente, olha, eu não posso falar sobre o processo, mas o que eu quero dizer aqui é que eu não fiz isso, a justiça vai provar, eu tô aqui com o meu advogado, e a justiça vai ser feita e eu vou ser absolvida desse caso. Ou, gente, em respeito a todos os meus fãs, o processo está em segredo de justiça, eu não posso falar o que eu falei lá, mas fiquem tranquilos, tudo vai se resolver. Se eu passei do ponto e assim o juiz entender, que eu seja responsabilizado pelos meus atos. Mas o que ele fez ali foi mostrar que ele não respeita os fãs, que ele não respeita a justiça, que ele não respeita essa menina que é a vítima, e que duvido que ela acusou ele de algo que ele não fez, ele fala, olha, eu peço desculpa pra ela, mas eu acredito que vai ser provado que eu sou inocente. Então, ele acha que todo mundo, ele não deve respeitar a sociedade, a ninguém, e que é tudo uma grande chacota, uma grande brincadeira. Quando o Davi bebe embriagado, quando o Davi faz uma postura dessa, né, que é prestar declaração para a justiça, que é algo que deveria ser muito sério, e ele sai fazendo uma presepada dessa, ele mostra que ele é uma cidadão sem caráter, né, que ele não teve princípios e valores dentro de casa, e parece que é da personalidade dele mesmo achar que tudo o que falam em relação a ele é inveja, que querem biscoito, que querem aparecer o nome dele. Você acha mesmo, Davi, que eu queria estar aqui falando de você, da sua postura, saindo de uma delegacia com uma acusação de violência contra a mulher? Eu não queria, Davi. Eu concordo. Mas você comete atos e eu, como apresentadora, num programa que a gente emite opinião, eu tenho que falar. E eu, como mulher, eu, como advogada militante, que trabalhei tantos anos defendendo mulheres e ainda trabalho agora em outro lugar, eu não posso me isentar de falar o que você está fazendo. E aí vem a sua mãe depois, querem biscoito no Davi. Não, a gente não quer biscoito no Davi. Só que a gente leva informação e também a nossa opinião. E a minha opinião é que você já passou de todos os limites. Quando você faz uma piadinha, um texto motivacional, falando errado, escrevendo errado para aparecer, isso aí beleza, é engajamento, é brincadeira, né, Max? É comédia, é humor, mas quando você começa a cometer crimes, beber embriagado e colocar a culpa no racismo, Davi, pelo amor de Deus, né? O policial, o guarda de trânsito tá fazendo o trabalho dele, meu querido. A partir do momento que qualquer um da mídia ou fora da mídia dirige embriagado, ele deve sim ter o carro apreendido. Não é porque você é famoso, não é porque você é um homem preto, não é que você é um cara rico que você foi parado. E assim, pegar uma causa que é uma luta que deve ser de todos nós, não só homens e mulheres pretas, uma causa tão nobre, sabe? Que a gente tá buscando isso, de lutar contra o racismo. Você pega isso e fala, só porque eu sou um cara preto, você desmerece essa luta que é tão nobre, sabe? E você, como homem preto, já sofreu inúmeras vezes racismo, eu tenho certeza disso. Então, identifique o seu lugar no mundo e começa a se posicionar como um homem, sabe? Um homem de valor. Você prega tanto o nome de Deus, Davi. Tanto. Eu tenho certeza que aí dentro tem alguém, um homem bom, sabe? Mas você está completamente perdido. E se você não tomar o seu rumo, as consequências vão ser muito caras. Eu tô falando de chave, de cadeia, de cana. Porque ele já teve envolvimento na justiça 2 vezes só esse ano, né, Brunão? Envolvimento criminal. Fora esses problemas aí com a Mani. Assim, o público que segue o Davi não se importa muito com isso. Vamos ser sinceros que quem é Davi, meu Deus, vocês são invejosos. E tem essas pessoas até hoje, eu recebo muitas críticas até hoje. Vocês não deixam o Davi em paz, vocês querem se aproveitar porque ele é um homem preto e tal. E ele mesmo, de uma forma muito covarde, já trouxe aí inúmeras vezes, né, a muleta dele, a cor dele. Não tem absolutamente nada disso. A gente não critica o Davi aqui porque ele é preto, porque ele é amarelo, porque ele é chinês. A gente critica aqui porque ele só faz besteira, né? Quando você vai pra uma delegacia
delegacia falar de um crime de violência doméstica, que você pode ser culpado ou inocente, ninguém tá culpando o Davi, ninguém tá dizendo aqui que as acusações da Tamires são verídicas, né? E você sai de lá comendo pipoca e dando risada, é uma postura que realmente vai de encontro, né? A postura de alguém que a gente tem que respeitar, né? Porque o assunto não impõe brincadeiras nesse momento, Sim, né, Max? A gente tem que ter esse discernimento. E eu acredito e super concordo que ele faz tudo para viralizar. Eu acredito que tem alguém dizendo lá na mente dele, olha, aproveita isso, tu tá indo pra delegacia, sai de lá comendo pipoca porque vai viralizar. Quando, na verdade, existem muitas lutas por trás disso, sabe? É como se ele não entendesse o poder de influência dele e é merda em cima de merda. E não é ninguém querendo hypar, não, gente, porque a pessoa nem precisa estar hypando nisso. A gente tem que comunicar mesmo e falar dessas fofocas, igual diversos portais falam. Só que assim, não entra, porque, cara, parece que é uma coisa atrás da outra. O cara hypou com a cirurgia plástica dele agora, fez lá a boa lipo dele, aí teve a polêmica da Nani, aí o cara vai pro Léo Dias também, teve todo aquele babado. Você veja que é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Ele simplesmente não para. E eu lembro que isso, há um ano atrás, a menina também ficou arrasada com ele. O cara fez a menina de palhaça, era usando a imagem da menina para poder se promover, uma coisa atrás da outra, mas simplesmente assim, parece que não tem fim. E a gente nunca vai parar de falar dele, que ele não para, mas eu sei o que é o intuito dele, né? Ele quer ser anunciado na Fazenda, é isso. Aliás, estão dizendo que ele tem grandes probabilidades de participar. Só que o Davi demonstra pra mim ser um cara que ele passa por cima dos outros, né? Ele é um cara que sem escrúpulos. Porque assim, você pode ser o meme, você pode ser o controverso, o polêmico, você não pode puxar o tapete das pessoas. O que ele fez com a Mani, pra mim, né, ainda mais depois, quando ele faz toda a movimentação pra não dar nenhum centavo pra ela, pra mim é sacanagem, né? E com a Tamires aí, a menina que o acusa de violência doméstica, ele simplesmente enganou, falou, ó, tô doente, tô com febre, deu o Pelé nela lá, botou um print fake. Então ele é aquele cara que, pra se dar bem, vale mentir, vale enganar, vale, né, passar as pessoas pra trás. E detalhe, com mulheres, tá? Não foi a primeira vez, nem a segunda vez que ele enganou uma mulher. Então, basicamente, é como se a mulher para ele fosse um produto. E mulher nenhuma é um produto para estar sendo enganada e estar sendo feita de palhaça, seja na internet ou seja o que imagino. Se ele na internet demonstra isso, gente, fora da internet eu não quero nem contar o que é que esse homem Agora deve só uma fazer. ressalva também, eu concordo com o que você falou, tirando a